Primeiramente, muito boa tarde a todos vocês. Sintam-se extremamente bem-vindos ao nosso segundo webinar do Zorro CRM. Hoje nós falaremos sobre algumas das principais automações que são possíveis nessa incrível ferramenta da Zorro. Como eu já falei no último webinar, é uma ferramenta extremamente premiada, considerada o melhor CRM do mundo por diversos reviews da categoria ao longo dos últimos anos. Caso queiram conhecer esses prêmios, eles estão presentes no primeiro webinar, que vai ser disponibilizado para vocês na próxima semana no nosso canal do YouTube. Tá ok? Vamos lá então. Vou iniciar aqui. Primeiramente, meu nome é Abizar Lima, eu estou hoje como um dos gerentes de contas da Zorro no Brasil e com muito prazer eu falo com vocês hoje para ensinar um pouquinho sobre o Zorro CRM. Como eu falei, o melhor CRM do mundo, e não sou eu que digo isso, são os principais avaliadores do planeta. E também a Zorro eu já apresentei no primeiro webinar, mas não custa nada lembrar que nós somos uma empresa indiana já de 25 anos de mercado, com mais de 60 milhões de usuários no mundo todo. Uma empresa presente já em mais de 190 países, com mais de 55 ferramentas e com um ecossistema de negócios todo pensado e desenvolvido para empresas inteligentes. Nós temos ali dentro das nossas ferramentas de marketing, ferramentas de vendas, ferramentas financeiras, ferramentas para RH, para e-mail e colaboração, entre diversas outras ferramentas que nós apresentaremos ao longo das próximas semanas. Então, nós já temos vários outros webinars agendados, que serão performados não apenas por mim, mas também pelo nosso time de suporte aqui no Brasil e por alguns dos nossos parceiros, para apresentar a melhor forma de utilização de cada uma dessas ferramentas dentro da sua empresa. Então, a nossa agenda de hoje é essa daqui. Primeiro, nós vamos falar sobre o que é uma automação e também sobre 5 automações dentro do Zorro CRM, as regras de fluxo de trabalho ou workflows, o plano gráfico, no caso Blueprint, os processos de aprovação, regras de assinatura ou atribuição e regras de classificação. Então, para a gente iniciar, o que é uma automação? A automação é qualquer processo ou técnica que venha a reduzir erros humanos, que aumente a eficiência, leve a qualidade, garanta resultado, reduza custos e entregue o melhor serviço ao cliente de maneira automática, que não seja feito manualmente. Como nós já falamos no último webinar, uma automação ela vai sempre permitir que a gente economize tempo e dinheiro, evitando erros, e evitando também que o nosso colaborador, o nosso agente de vendas tenha que desempenhar tempo que ele pode estar atendendo algum cliente, preenchendo planilha ou até mesmo enviando e-mail de maneira desnecessária. E para nós iniciarmos, nós falaremos sobre as regras de fluxo de trabalho, os workflows. Então, o que são os workflows? Os workflows eles são conjuntos de ações que são executadas quando certas condições são cumpridas. Ou seja, o que acontece quando algo que eu programei, quando uma determinada condição que eu programei ocorre. Então, o gatilho é a condição e a ação é a ocorrência. A ação é o que vem depois daquele gatilho. Aqui na tela nós temos um exemplo. Por exemplo, nesse momento eu quero um café. Aí a minha pergunta é, tem café feito? Se tem café feito, eu vou servir um copo de café. Se não tem café feito, eu vou fazer café e aí eu vou servir um copo de café. Tem açúcar? Não, não tem açúcar. No meu caso aí é invertido, tá? Se não tem açúcar, eu vou tomar. Se tiver açúcar, eu vou pegar um outro copo de café sem açúcar ou vou fazer um café novo. Mas para quem gosta de açúcar, tem açúcar? Sim, então eu tomo café. Não tem açúcar? Adiciono açúcar e tomo café. Então, esse é um workflow, esse é um fluxo de trabalho, um exemplo dele. Determinada condição leva a determinada ação.
Então, um outro exemplo aqui. A condição está em azul e a ação está em vermelho. Se uma venda é fechada, então eu vou enviar um e-mail de boas-vindas. Se a venda é fechada no Brasil, então eu vou informar ao gerente. Se a venda é fechada e está acima de R$10.000, eu vou atribuir uma tarefa ao meu vendedor. Esses são alguns exemplos de condições e ações que nós podemos trabalhar dentro de um workflow. Quais são as ações básicas que acontecem dentro das regras de fluxo de trabalho? Eu posso encaminhar um e-mail, eu posso atualizar um campo dentro do meu CRM ou eu posso realizar uma tarefa. Porém, nós temos também ações mais avançadas para as regras de fluxo de trabalho. Quais são elas? Eu tenho os webhooks, onde eu envio ou recebo dados a partir de ou para qualquer aplicação web. Eu tenho as funções personalizadas dentro do CRM, onde eu posso executar um script, e as ações programadas, que acontecem em um momento específico. Então, aqui nós temos um cenário, que é a criação de um novo lead. Então, quando entrar um novo lead no meu CRM, se ele for um lead do Brasil, eu enviarei um e-mail em português. Se ele não for, eu vou enviar um e-mail em inglês. Então, para mostrar isso acontecendo, mostrar como que isso é feito, eu vou alterar a nossa tela aqui e vou performar uma pequena demo para vocês. Aqui eu tenho o meu CRM. Vocês podem observar, essa daqui é uma visualização clássica do CRM. Esse aqui é o meu CRM de testes, onde eu utilizo para performar a demo. Nossa tela inicial, mas a maioria de vocês já conhece o CRM, então nós vamos direto para as regras de fluxo de trabalho, para os workflows. Então eu vou clicar aqui no canto superior direito, na engrenagem de configurações de setup, e eu venho aqui em automação, Workflow Rules. Se o seu CRM estiver em inglês, vai aparecer dessa maneira. Caso não esteja, vai aparecer como regras de fluxo de trabalho. Clico aqui em Workflow Rules. Eu tenho toda uma lista de workflows, mas nós vamos criar uma do zero. Uma regra de fluxo de trabalho do zero. Então eu clico aqui no botão azul, Create Rule. Eu vou selecionar o módulo onde essa regra vai ser aplicada. No meu caso, qual que é o meu cenário? Cada vez que um lead for criado e ele for do Brasil, então eu vou enviar um e-mail de boas-vindas. Então eu venho aqui no módulo leads e o nome da regra será e-mail boas-vindas. Eu posso adicionar uma descrição ou não, esse campo é opcional. Para administradores que criam as regras, é bem interessante deixar sempre a descrição, explicando o que aquela regra faz. No caso aqui, como nós estamos fazendo uma demo, eu não vou colocar. Então, Next. Aqui eu tenho o meu gatilho. Então, quando que esse gatilho vai ser acionado? No meu caso, quando eu quero que essa regra seja executada. Eu quero que ela seja executada ao ocorrer uma ação. Então, qual ação? A ação da criação de um novo lead. Então, eu vou deixar selecionado Create. Coloco Next e ele vai aparecer a primeira condição. Qual que é a minha condição? A minha condição é, se o lead for do Brasil, então eu vou enviar um e-mail de boas-vindas, em português. Eu venho aqui nos meus critérios, eu tenho os leads que atendam a determinadas condições ou todos os leads. Então, eu vou colocar leads que atendam a determinadas condições porque eu tenho um critério, que é o país ser Brasil. Eu seleciono aqui o campo país, country. Vou colocar aqui ou contém. Qualquer um dos dois serve. Eu costumo utilizar a condição contém, por quê? Porque se por algum acaso, na hora do preenchimento do formulário, eu tenho ali um formulário que ele é aberto, ele pode ser digitado qualquer coisa. O meu lead digitar algo diferente de Brasil, ou que ele digite, por exemplo,
Brasil com Z ou Brasil com S, ou então que ele coloque um espaço antes do Brasil. Se eu coloco apenas o contém, ele vai buscar o contém ali, ele vai buscar uma... Deixa eu só lembrar o termo. Ele vai buscar a palavra exata que eu digitei dentro de tudo que estiver escrito naquele campo. Se eu coloquei ele só vai aceitar os campos que estejam exatamente como eu escrevi. E não o que eu escrevi caso tenha outros caracteres. Então eu costumo utilizar o contém. Nós vamos lá. Contém Brasil, next. Então qual que é a minha ação instantânea? A minha ação instantânea será enviar um e-mail, notify, via e-mail. E aqui eu já tenho os modelos criados. Esses templates eles podem ser criados de maneira muito rápida dentro do CRM, para que eu facilite a vida dos meus operadores do CRM. Aqui eu já tenho um e-mail criado em português e um e-mail criado em espanhol. Então, vou selecionar o português, bem-vindo. Aqui eu posso selecionar a opção enviar essa notificação no melhor horário para e-mail. Por que eu tenho essa opção? Porque a nossa inteligência artificial, ela analisa qual que é o melhor horário para que o e-mail seja disparado de acordo com os horários que o meu destinatário abriu os últimos e-mails. Abriu ou leu os últimos e-mails. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ele pode simplesmente abrir. Se tiver um link ele não clicar, a inteligência artificial vai falar. Ele abriu, mas ele estava sem tempo, ou ele não quis. E aí, em um segundo momento, ele abriu novamente e ele clicou. Então, a inteligência artificial vai entender que aquele é o melhor momento. Aí eu posso colocar aqui, send this email notification at best time to email. Eu não vou deixar selecionado, por quê? Porque como eu vou criar um lead nesse momento, eu quero que o e-mail já vá automaticamente. Então, eu associo. Associate. Se eu clico no nome do template, ele vai me mostrar para quem eu vou enviar esse e-mail. Então, eu clico aqui em Show Recipients. No caso, ele está selecionado o e-mail do lead. Porém, eu posso adicionar, além do e-mail do lead, eu posso colocar o proprietário daquele lead, no caso, o vendedor que vai atendê-lo, o e-mail secundário, o criador do lead. No caso, aqui nós não temos um criador porque é tudo automático, então ele virá de um formulário web, mas ele pode vir também do Facebook ou de diversos outros canais. Ou o gerente do vendedor que vai atender aquele lead. Eu vou deixar aqui apenas o e-mail do próprio lead mesmo. Fecho aqui. O template já está selecionado. E quem que vai enviar esse e-mail? Aqui eu tenho várias opções. Eu tenho o meu e-mail, que eu como superadmin, eu tenho o e-mail do atual proprietário, ou eu tenho qualquer outro agente que esteja cadastrado aqui. Caso eu tenha um e-mail fictício, ou um alias, que nós chamamos, né, um e-mail de rótulo para determinado departamento, eu posso utilizá-lo. Eu vou deixar aqui com o e-mail do atual proprietário, porque é mais simples do meu cliente, do meu lead, identificar quem que enviou aquele e-mail. Salvar e associar, e eu posso simplesmente salvar. Aqui ele já vai aparecer como registrado, e aqui no canto eu tenho ele como ativo. Se eu desativar, essa regra ela não vai funcionar enquanto estiver desativa, mas eu não preciso apagá-lo, eu posso deixar apenas inativo durante determinada campanha, e quando eu for voltar à campanha eu ativo novamente. Então aqui já está pronto, eu volto aqui em Leads, para a gente ver ele funcionando. E aqui, se vocês observarem nessa outra aba, eu tenho o site da Zilker.com.br, essa é uma empresa fictícia que nós utilizamos na Zorro, apenas para essas automações. Eu já deixei um formulário da web pronto dentro do meu site, foi todo criado através do próprio Zorro CRM, depois nós podemos publicar um vídeo sobre como realizar essa criação do formulário, muito simples, apenas arrastando e soltando. Aqui eu coloquei todos os campos como obrigatórios, porque para mim é importante que eu tenha. Então eu vou preencher aqui o formulário, vou colocar aqui,
Danilo Abreu, sei lá. Empresa eu vou deixar Zilker mesmo. E-mail, vou colocar vendas@Zilker, só para que eu possa mostrar como ele funciona. E aqui qual que era a minha condição? A minha condição é que quando tivesse Brasil no e-mail país. Então, envio. Aqui ele está programado para que venha para outra tela. Isso aqui é uma programação comum, que é feita direto dentro do próprio WebForms. E vem aqui em Leads. Eu vou atualizar minha tela. O Danilo, ele já consta dentro do meu CRM. Perfeito. Então, a geração do meu lead ela já está automatizada. A questão agora é, o e-mail chegou? Então, eu vou aqui e-mail.zorro.com. Bem-vindo a Zorro Brasil. Acabou de chegar, 15h48. Está com um horário atrasado aqui. Provavelmente eu estou no fuso horário errado dentro do meu CRM. Mas está aqui já o e-mail de boas-vindas da Zorro. Aqui, por questão de segurança, as imagens não são apresentadas logo de cara, mas se a gente clicar em apresentar agora, ela já vem a imagem do meu template. É um template muito simples, justamente para mostrar como funciona. Então, como deu para ver, funciona automaticamente. E isso garante o quê? Garante que eu não vou precisar mandar um e-mail cada vez que um novo lead é criado manualmente. Tá ok? Então, essa daqui é a nossa primeira automação, regra de fluxo de trabalho. Nossa segunda automação, plano gráfico. Essa daqui é uma automação muito bacana. Eu gosto muito da forma como ela funciona, porque eu sou o vendedor, então ela me garante transições muito bem executadas dentro do meu fluxo de vendas. O que é um plano gráfico? Um plano gráfico ele é um diagrama de processo de vendas que nos permite 3 coisas: padronização, validação e automação do meu processo completo de vendas. Então, quais são os componentes de um plano gráfico ou de um blueprint? Eu tenho apenas 2 componentes: o estado e a transição. O estado é o estado em que o lead está dentro de determinado módulo. Então, se eu tenho ali dentro do meu módulo leads, o meu lead que eu estou trabalhando, então qual que é o estado dele? O estado dele pode ser nenhum, pode ser contatado, não contatado, em negociação, em prospecção, em qualificação, em demonstração, proposta enviada, venda fechada, venda perdida. O estado depende do fluxo de vendas de cada empresa, tá? Então você vai adaptar isso a você. E a transição? A transição é a ação que vai acontecer entre um estado e outro, na transição entre um estado e outro. Então, se eu passo o meu lead de não contatado a contatado, o que vai acontecer nesse meio tempo? Nessa transição entre os estados? Eu vou enviar um e-mail, eu vou trocar de departamento esse lead, eu vou enviar a proposta automaticamente, eu vou mandar um outro e-mail automático. Então, a transição ela me permite isso, ela me permite automatizar também o que vai acontecer entre as fases do meu fluxo de vendas, entre o local do meu funil de vendas onde esse lead está. Aqui nós temos um exemplo, um cenário, né, da classificação do lead. Então eu tenho novo lead, tentativa de contato. Não consegui? Vou tentar de novo. Não consegui? Vou tentar de novo, porque vendedor não desiste nunca. Consegui contato. Ele vai ser alterado, o estado vai ser alterado para contatado. Contatei, eu vou pré-qualificá-lo, vou realizar uma demo, vou qualificá-lo e vou fechar a venda. Desconsiderem o não interessado, o vendedor não aceita isso. Se ele não está interessado é porque algum dos processos não foi feito da maneira correta. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como que a gente trabalha com o Blueprint. Como o Blueprint ou plano gráfico,
ele leva bastante tempo para ser feito, porque é o processo mais importante que você tem dentro do seu fluxo de vendas, eu já deixei pronto. Quando eu falo bastante tempo, vamos colocar aí 60 minutos, 90 minutos, de acordo com o tamanho do seu fluxo. Nós não temos esse tempo aqui durante o webinar, mas ele é fácil de fazer, ele só precisa ser muito bem feito, precisa ser testado, justamente porque isso aqui é a parte mais importante de um departamento de vendas, o fluxo, como essa venda ocorre. Então eu já deixei aqui um pronto, que ele já vem como exemplo dentro do CRM. Aqui, como vocês podem ver, nós temos um diagrama onde os retângulos são sempre os estados ou status do meu lead. E eu acho que isso aqui é losango, né? Deve ser esse o nome dessa forma geométrica. E o verdinho aqui é a transição. Então eu tenho primeiro none, que esse lead ele não tem estado nenhum, status algum. E aí eu tenho getter details, coleta de detalhes. Aqui não contatado, sem resposta, nova tentativa de contato, tentar novamente. Contato estabelecido. Estabeleci contato, então eu já vou mudar o estado dele para contatado. Foi contatado? O engajamento ele foi iniciado, pré-qualifiquei. É um lead ruim, vou mudar o estado para um cliente potencial lixo. Não está interessado, vou mudar o estado para um cliente potencial perdido. Mas Abi, por que aqui está verde e aqui está azul? Aqui está azul porque aqui já tem uma regra de transição. E eu vou mostrar como isso funciona. Se eu clico aqui no retângulo, que é o meu estado, eu posso configurar qual o máximo de dias que o meu lead pode permanecer naquele estado. Então ele está como não contatado. Se eu colocar aqui que o máximo de dias que o meu lead pode ficar como não contatado seja 1, o que vai acontecer? Eu tenho a opção de escalar esse lead. Por quê? Porque pode acontecer de eu ter um vendedor que ficou doente, pode acontecer de eu ter um vendedor que faltou, pode acontecer de eu ter um vendedor que não cumpriu a função dele, que é entrar em contato com aquele lead. E aí eu vou perder uma negociação por conta disso? Não, eu vou automatizar para justamente não perder esse lead, para que ele não esfrie. Então eu posso colocar aqui por dias, por horas, minutos, horas comerciais ou dias, horas úteis ou dias úteis, né, no caso. E aí coloquei um dia, mas o correto são minutos. Se depois de 10 minutos que o lead entrou, ou vamos colocar aqui 15 então, 15 minutos que o lead entrou, ele não foi contatado, nós vamos escalar isso aqui. Para quem que a gente vai escalar? A gente pode definir aqui a ação, uma ação customizada, um webhook, uma atualização de campo, uma tarefa, uma notificação por e-mail para quem quer que seja, ou um alerta de quebra de SLA padrão. Eu vou então colocar aqui uma atualização de campo. Qual campo? O campo é o owner, deve estar como proprietário. Deixa eu localizar aqui. Aqui, salesperson, vendedor. Eu posso colocar qualquer outro vendedor. Vou colocar aqui o Vladimir Violim. O nome aqui. Escalar. Tem que ter um nome para atualização do campo. Salvei e associei. Então, se o meu lead chegou depois de 15 minutos, ele não foi, o estado dele não mudou, pelo menos para não contatado, ou para tentativa de contato, o que quer que seja, eu vou escalar esse caso. Isso é uma alteração de estado. Porém, eu posso também alterar na transição o que acontece antes, durante ou após aquela transição. Como que eu faço isso? Aqui no antes eu posso adicionar um critério, como por exemplo, antes dele ser contatado, automaticamente deixa
Deixa eu só selecionar aqui alguma opção que faça sentido para a gente. Tá, antes dele ser contatado, eu preciso alterar aqui o site. Pode ser uma automação que a gente faça. Nessa parte aqui não ficou muito bom esse exemplo, mas a gente pode colocar, por exemplo, no contatado, engajamento aconteceu, então posso colocar aqui que durante eu automaticamente tenho que colocar as notas. Automaticamente não, desculpa, eu tenho que obrigatoriamente colocar as notas. Por quê? Se eu conseguir falar com o meu lead, se eu conseguir falar com o meu potencial cliente, eu preciso colocar as informações aqui. Um CRM serve para ter todas as informações unificadas também. Então eu coloco as notas como obrigatórias. Se no seu processo você tem algum formulário que tem que ser preenchido, você pode colocar o anexo como obrigatório ou o tagueamento como obrigatório também. E aqui eu posso colocar uma mensagem que apareça para o meu vendedor obrigatoriamente, para lembrá-lo de alguma coisa. E no após, então, entre um estado e outro, quando a transição ocorreu, finalizou a transição, eu posso enviar uma notificação por e-mail, posso criar uma nova tarefa. Que nova tarefa eu posso criar? Agendar uma chamada para daqui 2 dias, 5 dias, quanto tempo for necessário, enviar um e-mail, enviar um relatório. A tarefa eu decido qual eu quero e o CRM vai me lembrar disso. Eu posso atualizar um campo, eu posso converter esse lead, posso criar uma webhook, uma ação customizada ou taguear. Então, para isso serve um blueprint, para que quando... Eu vou só cancelar aqui porque eu fiz algumas alterações. O blueprint ele serve para isso, para que eu possa alterar o estado do meu lead. Vou abrir aqui o Danilo Abreu. Então, ó, ele está como o estado dele, o atual estado dele está como none. Se eu clicar em Gather Details, eu tenho que aqui a regra que estava durante a ação é que eu preciso colocar o e-mail, já colocou. Eu preciso colocar um telefone fixo, porque o celular nós já colocamos antes. Então, vou tentar um número aqui e coloco a cidade. Já que eu coloquei 31, então é Belo Horizonte. Coloquei a cidade. Aqui eu coloco contato estabelecido. Quando eu cliquei em contato estabelecido, o que é o contato estabelecido? É uma transição. Então, o que ele fez? Ele me jogou automaticamente para as obrigatoriedades da transição de contato estabelecido. Então, eu preciso adicionar uma nota, colocar aqui apenas teste webinar, número de colaboradores que essa empresa tem, que o Danilo tem, porque nós colocamos isso como obrigatório também, então vamos colocar aqui 20 colaboradores, receita anual, 3,5 milhões. E o tipo de indústria, só colocar qualquer uma aqui para que a gente faça. Start Engagement. Aí eu preciso colocar mais notas de acordo com o meu processo, com o que foi definido no meu blueprint. Eu coloco as informações necessárias. Isso tudo aqui é totalmente customizável, totalmente personalizável, tá ok? Vamos voltar então aos nossos processos. Processos de aprovação. Então, o que são os processos de aprovação? Perdão, passei uma tela a mais. O processo de aprovação, ele permite que cada vez que algum campo é alterado, algum dado é criado, isso seja enviado para aprovação de determinado gestor. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho um pedido de compra que é superior a R$10.000, ele tem que ser aprovado pelo meu gerente.
Então, eu posso criar um processo de aprovação para isso. Se eu recebo uma ordem de venda ou uma PO, né, como nós chamamos, e essa PO ela tem um desconto maior do que 10%, maior ou igual a 10%. Então, eu envio também para aprovação do gerente. Isso é um processo de aprovação. Isso garante que o que é necessário ter uma cadeia de comando que precisa passar por algum nível hierárquico, faça automaticamente, evitando assim falha humana. Então, vou mostrar para vocês aqui também como que a gente faz um processo de aprovação. Aqui, novamente, no nosso setup, nós vamos procurar esse campo aqui, gerenciamento de processo, Approval Process. Aqui eu já tenho criado desconto de 10%. Tenho aqui a descrição, descontos a partir de 10% serão aprovados pelo gerente. Eu vou só cancelar e fazer um do zero com vocês. Então, vou adicionar um processo de aprovação para que... Vamos colocar aqui nas negociações, não, nas ordens de compra. Se na minha ordem de compra, o meu desconto for de 20%, que eu coloco descontos acima de 20% serão aprovados pelo financeiro. E aí eu coloco na criação da minha ordem de compra ou na edição ou na edição da ordem de compra. Vou adicionar a regra ao processo e aqui eu coloco qual que é o critério. Então eu posso colocar aqui, dentro das minhas ordens de compra, eu tenho esses campos. Eu vou procurar aqui desconto. Então, se o desconto for igual ou for maior ou igual tá, aqui esse campo está em reais, eu configurei em reais. Vamos colocar então, se o desconto for maior que R$200, então, maior ou igual a R$200, ele precisa ser aprovado por alguém. Quem que vai aprovar? Eu posso colocar um usuário específico para aprovar, posso colocar um cargo específico, um grupo, um nível, um gerente ou o proprietário do próprio registro. Por que eu tenho essas várias opções? Porque às vezes eu posso ter um financeiro ali com 10, 15 funcionários. Eu não vou mandar isso para uma única pessoa, eu posso colocar por grupo e cada vez que vier uma nova necessidade de aprovação, isso vai de maneira rotativa passar por cada um desses funcionários do financeiro para que eles aprovem e cada um vai aprovar uma quantidade igual de processos. Aqui no caso vou colocar apenas usuário, selecionei que a Mariana Fagundes vai aprovar isso e eu posso atribuir uma tarefa. Qual que é a tarefa? Venho aqui, crio uma tarefa. Assunto da tarefa, e-mail, data de vencimento, a gente coloca aqui um dia útil. Se o status não for iniciado, prioridade alta. Aqui eu notifico a pessoa da tarefa, eu relembro a pessoa da tarefa no mesmo dia, em determinado horário. E aí eu posso mandar esse alerta, tanto por e-mail como num pop-up dentro do CRM. Salvo e associo. E aqui eu coloco as ações que serão feitas depois da aprovação. Qual ação? Eu posso tanto atualizar um campo, como eu posso atribuir uma outra tarefa. Por exemplo, eu posso atribuir uma tarefa ao meu vendedor para que ele ligue para o cliente falando: olha, seu desconto foi aprovado, estou te mandando a invoice, estou te mandando a nota fiscal, o boleto para pagamento. Notificação por e-mail, posso chamar uma webhook ou uma função. Vou colocar aqui e-mail apenas
Então, nome, e-mail aprovação. Vou escolher aqui quem que vai receber esse e-mail? O proprietário da minha ordem de compra, que no caso é o vendedor. Salvo. Posso colocar aqui algum destinatário adicional e seleciono um template. Aqui eu vou colocar um template qualquer. Aqui não tem nenhum template para a ordem de compra. Não tem problema, a gente cria um rapidamente, só como teste. Seleciono esse aqui mesmo, com uma coluna. Aqui a gente não vai alterar nada, só para realmente ter o template. Calma aí, aqui. O assunto não pode estar vazio. Vou colocar na pasta pública. Aqui, seleciono meu e-mail, meu template, salvei e associei. Então, depois da aprovação, no caso da aprovação, vai ser enviado esse e-mail. E caso seja recusado, eu posso enviar um outro e-mail. Por exemplo, atualizar um outro campo, etc. Salvei. Aqui o meu processo de aprovação ele já está pronto. Salvei, ele está ativo. Então, se por algum acaso na minha ordem de compra o desconto for maior do que R$200, que a gente alterou ali na hora de montar, então isso vai ser enviado para que a Mariana Fagundes aprove. Isso é um processo de aprovação. Vamos voltar aqui então. Regras de assinatura ou regras de atribuição. O que são as regras de assinatura? Regras de assinatura são os registros, eles são atribuídos automaticamente a um usuário. Então, eu posso colocar um lead para ser atribuído para um vendedor específico de acordo com determinado requisito. Ele funciona para formulário web ou para importação de mídia social. Vamos colocar ali que um lead nosso veio pelo Facebook, ele vai automaticamente para um vendedor específico. Veio pelo formulário web, vai para outro vendedor. Ou qualquer outro critério que eu coloque dentro dessas duas fontes, formulário web ou importação de registro em mídia social. Então aqui eu tenho esse cenário da regra de assinatura para um novo lead alocado no Nordeste, mas como nós estamos com aquele formulário, eu vou alterar um pouquinho aqui. Eu vou colocar que se o país for Brasil, vai ser atribuído automaticamente para outro vendedor. Então vamos lá. A gente vem aqui em Setup novamente. Assignment Rules, ou regras de atribuição. Aqui eu vou criar uma regra de assinatura, regra de atribuição. Eu escolho o módulo, no caso como nós estamos tratando de leads, eu venho aqui, leads, regra Brasil, descrição aqui é opcional. Então, quando que eu vou aplicar essa regra? Eu vou aplicar essa regra para registros que atendam determinadas condições. Qual é a minha condição? Como eu falei, a gente vai fazer pelo país. Então, se o registro for com o país Brasil, eu vou atribuir automaticamente ao Vladimir Violin. Aqui eu tenho a opção de verificar se o Vladimir pode receber esse lead ou não. Eu vou colocar como não, que ele vai receber esse lead. E eu posso colocar uma tarefa de follow-up, como, por exemplo, enviar um e-mail para o Vladimir avisando que ele recebeu esse lead, ou já automaticamente agendar uma chamada para o Vladimir. Eu decido o que eu quero colocar nessa tarefa, como eu mostrei nas outras. Então, aqui eu já tenho a minha regra criada. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo lead. Então, como nome, eu vou colocar aqui Jonathan Mello.
celular esse aqui. Empresa Zilker também, só que o país dele vai ser Brasil, porque nós precisamos de Brasil aqui. E o e-mail do Jonathan. Enviar. Vamos lá, dar uma olhada se o Jonathan entrou pra gente. Aqui o Danilo já está como contatado. Vou atualizar a tela. Jonathan Mello entrou. Já entrou aqui pra gente como Brasil. Foi criado por mim porque é o meu usuário. Já recebeu o e-mail, tudo corretamente. Então, perfeito. Isso é uma regra de atribuição. E a gente pode colocar lá que o Vladimir ele vai receber também um e-mail avisando que o Jonathan entrou para que ele ligue logo, ou ele vai receber um pop-up na tela dele, a tarefa que eu achar que seja mais conveniente. E por último, mas não menos importante, as regras de classificação. As regras de classificação eu acho bem legal, uma função muito bacana do Zorro CRM, porque a gente consegue trabalhar isso de acordo com a nossa imaginação. Quem que usa muito regras de classificação? Banco. As instituições bancárias usam bastante isso. Lembra quando a gente vai lá no banco falar com o gerente vira e fala: você precisa consumir mais produtos do banco, você precisa fazer investimento, você precisa contratar cartão adicional, entre várias coisas dessas. Por quê? Porque cada vez que você consome um produto da instituição bancária, você vai recebendo uma pontuação lá dentro para que eles te transformem em Platinum, em Black, qualquer que seja o rótulo que eles entreguem. Nós temos alguns clientes no México, lá é permitido cassino, lá os cassinos são legais. E nós temos um cliente no México que utiliza muito bem essa regra de classificação dentro do CRM dele da seguinte maneira: quando uma pessoa vai até o cassino, se hospeda no cassino ou vai apenas para jogar, o que eles fazem? Cada vez que o cliente consome algo ou que ele faz um jogo alto, que ele coloca um valor alto para jogo, porque agora é tudo por cartão, né? Coloca um valor alto para jogo, ou então que ele aluga uma suíte um pouco mais cara, contrata um serviço mais caro do hotel, eles vão dando pontuação para esse cliente. E ali, quando o cliente atinge determinada pontuação, ele muda de nível dentro do cassino. E ele recebe premiações daquele cassino, ele recebe descontos, ele recebe suítes grátis, entre outras coisas. Esse é um cliente que nós temos no México. Mas a gente pode usar isso de uma maneira mais simples também. A regra de classificação, ela ajuda a priorizar os nossos leads, né? Contato, conta, negócio. E a gente consegue colocar ponto positivo ou negativo para o nosso lead, para que a gente faça essa melhor análise de cada um deles e possa classificá-los de acordo com o que a gente realmente quer dentro da nossa empresa. Como que a gente faz isso? Vou mostrar aqui também. A gente volta aqui em Setup. Então vem aqui em Scoring Rules, são as regras de pontuação. E a gente vai criar uma regra de pontuação. Aqui eu já tenho algumas criadas. Aqui a gente escolhe onde a gente vai colocar essa regra de pontuação, se vai ser em leads, se vai ser em contato, em accounts, em deals. Aqui eu tenho uma regra de pontuação já criada, só para explicar para vocês. Aqui eu coloquei, se a cidade do meu lead for Campinas, ele vai receber 10 pontos. Se a linha for uma linha pesada, ele vai receber 10 pontos também. O que era isso aqui? Isso aqui é uma regra que eu criei para uma concessionária que vende tanto carro quanto caminhão ou ônibus. Então, se o meu lead ele compra caminhões, ele compra ônibus, então ele já tem um pouco mais de dinheiro.
aí um poder aquisitivo maior. Então eu coloquei aqui que ele vai ter uma pontuação maior, para quê? Para que eu possa classificá-lo dentro do meu CRM. Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, diversas regras, diversos critérios. Posso colocar aqui, por exemplo, que se o meu lead veio de... Vamos selecionar alguma coisa legal aqui, de exemplo. Aqui, se o número de colaboradores do meu lead for maior ou igual a 20, ele vai receber 50 pontos. Ah, não pode. Opa. 5 pontos. Save. Se o meu lead, ele veio aqui no opt-out. Cadê? Aqui, e-mail opt-out. O que é o e-mail opt-out? E-mail opt-out é quando o nosso lead, ele pede para se descadastrar do recebimento de e-mails das nossas campanhas. Ou seja, isso mostra que ele não está interessado em receber as publicidades da nossa empresa. Então, eu posso colocar que se o e-mail opt-out está selecionado, ou seja, se ele se descadastrou, então nós vamos tirar dele 10 pontos e salvo. Então, aqui, ó, adiciono 10 pontos, adiciono 10, adiciono 5 e tiro 10. Por quê? Porque assim eu consigo também classificar o interesse daquele lead. Eu consigo classificar se aquele lead é um lead que vale a pena o meu esforço ou não. Se é um lead que vale a pena eu enviar uma campanha, por exemplo, de retenção, ou até mesmo uma campanha para desconto, um convite para um jantar, um convite para um evento social na minha empresa, de acordo com as minhas regras de pontuação. E eu também consigo colocar regras de pontuação nos e-mails, por exemplo. Para cada resposta de e-mail que o meu cliente der, ou seja, meu vendedor enviou um e-mail para ele, o lead respondeu, ele ganha 10 pontos. Enviou outro, o lead respondeu de novo, mais 10 pontos. Por quê? Porque isso mostra que aquele lead está engajado com a minha negociação. Posso também fazer essa regra de pontuação pelas previsões de e-mail, pelos insights de e-mail, na verdade. Então, para cada e-mail meu que esse lead abriu, ele ganha 10 pontos. Para cada e-mail que ele clicou, ou seja, ele abriu o e-mail e clicou no conteúdo daquele e-mail, mais 10 pontos. Ah, ele recusou o meu e-mail, colocou como spam, então eu tiro 10 pontos dele. Posso colocar para chamadas também, regra para chamadas. Ele atendeu, 10 pontos. Ele me ligou, 10 pontos. Ele recusou a minha chamada, perde ponto. Pesquisa de satisfação. Enviei uma pesquisa para aquele cliente, seja de satisfação ou não, qualquer tipo de pesquisa. Enviei uma pesquisa para aquele cliente, ele respondeu a pesquisa, 10 pontos. Ele visitou a pesquisa, 10 pontos. Ele recusou, vamos tirar ponto dele. Minhas campanhas de e-mail, se ele abriu, se ele clicou, ou hard bounced. Hard bounced é quando o e-mail não chega para o cliente por qualquer motivo que seja. Porque o e-mail dele mudou, porque aquele servidor não existe mais, então ele perde pontos. E eu também consigo fazer isso através do Facebook. Se é um lead meu que ele comenta as minhas publicações do Facebook, ou que ele curte as minhas publicações do Facebook, ele também pode ganhar pontuação por isso. E isso eu posso criar tanto nos leads, como nos contatos, nas negociações ou nas contas. Contas são os registros das empresas, tá ok? Então, essas são as minhas regras de pontuação também. Opa, aqui. Nós agora vamos abrir, então, para as nossas perguntas. Nós não, né? Eu vou abrir aqui para as perguntas. Tem um quadrinho ali do Q&A, perguntas e respostas. Vocês podem ficar à vontade para perguntar tudo que vocês queiram. Obviamente, tem coisas que eu não saberei como responder. Se for algo muito técnico, que eu não saiba responder, nós temos aqui o Ricardo para nos auxiliar. Se for alguma coisa que a gente não saiba, porque ninguém sabe tudo também, a gente vai buscar informação e manda para vocês por e-mail. Mas fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa que seja interessante aí para vocês.
Nesse meio tempo, peço também para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Nós temos nossa página no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nosso canal no YouTube, onde esses webinários estão sendo postados. Basta seguir e ativar o sininho ali que vocês vão ser notificados cada vez que um vídeo novo for lançado. Lá tem bastante conteúdo interessante, tanto vídeo de suporte para ensiná-los a criar conteúdos como esse dentro do seu CRM, dentro da sua conta de e-mail, os webinars, vídeo de apresentação de novas ferramentas, isso é bastante legal. Os nossos e-mails estão na tela também, vendas@zorrocorp.com, vocês conseguem falar com os nossos representantes comerciais no e-mail e também é possível acessar pelo chat. E o suporte, vocês já conseguem falar diretamente com o nosso suporte aqui do Brasil, totalmente em português, nosso suporte de primeiro nível, para auxiliá-los com qualquer dúvida técnica que vocês venham a ter. O CRM ele também já tem um guia do usuário em português, nesse link, zorro.com.br. Ali está como pt/br, mas se colocar .com.br ele direciona também. Basta clicar em recursos no canto superior direito, que vocês já vão para a área onde tem o guia do usuário. E, Abiezer, gostei de hoje, gostei de terça-feira, porém eu tenho uma dúvida. Eu acho que eu não tenho tempo ou eu não tenho conhecimento técnico para ficar mexendo com isso e montando o meu CRM. O que eu faço? Não tem problema nenhum. Se você acessar zorro.com/partners, ali vão ter todos os nossos parceiros certificados Zorro. A função deles é justamente auxiliá-los com esses processos todos, identificar o seu fluxo, identificar quais são as melhores regras para a sua empresa e implantar isso. Então, vocês também podem buscar alguns dos nossos parceiros ali pelo site. Mas eu ainda não tenho certeza qual que é o parceiro que eu devo buscar. Não tem problema, pode buscar diretamente a Zorro, no vendas@zorrocorp ou no nosso chat comercial, em horário comercial também, né? Ele funciona. E nós vamos lhe auxiliar com isso, nós vamos te direcionar para o parceiro mais adequado à sua necessidade também.